Fala pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Maicon Rodrigues e hoje eu estou aqui com a presença inusitada do nosso irmão Wester. Paz do Senhor, pessoal, é muito prazer estar aqui nesse momento aqui para estar compartilhando um pouco das experiências aí com vocês. Glória a Deus. Irmãos, e o tema do nosso podcast de hoje é sobre os falsos profetas. É exatamente. Talvez eu creio que você já tem vivido, tem presenciado isso dentro das igrejas, mas o intuito verdadeiro aqui não é para te escandalizar, nem para matar a sua fé, mas sim para te fortalecer, para te encorajar a se proteger dos falsos profetas que há no nosso meio, né? Então não saia daí que você vai ser edificado com a palavra e o testemunho que o nosso irmão Wesley já presenciou e viveu, e o que ele vai falar, eu tenho certeza que vai deixar um grande alerta para mim e para você. Amém? Então não saia daí que logo após a vinheta voltaremos. Antes de iniciar, gostaria de ler no versículo que se encontra em 1 João capítulo 4, no verso 1, que diz assim: Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se levantado no mundo. Amém? Então, irmãos, tá aqui nosso irmão Wester. Gostei da presença dele aqui. Eu tenho certeza que o que ele presenciou e viveu em uma igreja, né, no qual não convém falar o nome, mas existe no nosso meio uma experiência que ele passou, e eu acredito que vai servir de grande alerta para mim e para você, né? Voltando a dizer, isso que não é para te escandalizar nem nada, não é para fazer você falar, já que tá tendo isso, eu não vou na igreja mais, jamais, né, Wester? Isso aqui é mais para uma orientação, um alerta que no nosso meio há falsos profetas. Assim como existe no trabalho, existe um falso, na política existe um falso, em todo lugar. Por que vai ser diferente na igreja, né? Muitas pessoas vêm se corrompendo, envolvendo com coisas erradas, infelizmente, irmãos. Mas o nosso dever, então, é somente olhar para quem? O autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando a gente olha para Cristo, a gente não perde tempo olhando para essas coisas. Então, irmão Wes, conta para nós aí a experiência que você viveu, porque eu fiquei boca aberta, né? Bom, irmãos, foi o seguinte, eu fui convidado, eu estava com o ministério de louvor, eu fui convidado para estar louvando, né, nessa igreja. E ao chegar na porta, né, para ser recebido pela igreja, um pastor, não convém aqui falar o ministério, nem o nome do pastor, mas ele me pediu meu número, e eu sou um cara que eu entendo muito de tecnologia, eu trabalho nessa área, então eu sei muito bem como que funciona uma consulta de dados via telefone, via e-mail, via nome completo, CPF, então eu sei como que funciona. E tipo assim, deu a paz Senhor, o pastor lá normalmente, e aí ele me deu um abraço, me pediu meu número. Só que no momento a qual eu fui digitar o meu número, eu terminei de digitar lá, e quando eu fui para colocar o nome, ele falou assim, não, pode deixar que o nome eu coloco, eu salvo aqui. Só que eu falei, não, pode deixar que eu salvo. Aí quando eu salvei, eu vi o aplicativo que é um aplicativo que consulta, é um aplicativo que faz consulta por número de telefone, porque não sei se todos sabem, por exemplo, se eu registro o meu número que eu tenho hoje no meu CPF, toda vez que alguém consultar o meu número, vai aparecer todos os meus dados. E aí, deu para ver bem rápido na tela de notificação, consulta realizada. E aí eu achei aquilo muito estranho. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça o culto todo. E aí eu fiz a minha parte. Eu louvei, adorei normalmente, só que aquilo não saiu da minha cabeça. Porque eu sei que ali aconteceu alguma consulta minha. E aí foi o culto normal, culto vai, culto vem. Aí no finalzinho do culto começou as revelações, e todas as revelações eram para mim. E aí primeiramente ele começou a revelar o meu nome, a Wester, e eu não tinha falado para ele meu nome, eu só tinha salvado o meu número. Aí começou a falar Wester Santos Venâncio, meu nome completo. E aí depois ele falou assim, para provar que é do Senhor, tem alguém que tem um nome chamado Jacira, que é o nome da minha mãe, que tem o nome de mãe Jacira. Aí começou a revelar para mim. Aí começou a falar só para mim, a revelação foi toda só para mim. E aí no final eu percebi, aí eu comecei a ver as pessoas dando glória a Deus, comecei a ver as pessoas, né, felizes com aquela situação, comecei a ver as pessoas tipo em pranto por causa dessas revelações. E aí eu comecei a entender que aquelas pessoas estavam
sendo enganadas, porque eu já sabia da consulta, eu já sabia que aquele número de telefone meu, ele soube meus dados por causa dessa consulta. E esse mesmo pastor, antes de chegar no culto, um amigo meu, eu não vou falar o nome dele, mas ele foi o último a chegar na igreja. Então ele foi o último a chegar na igreja, já tinha vários carros parados, ele parou o carro dele e ficou do lado de fora, assim, esperando, né, para entrar na igreja e tal. E aí ele viu esse mesmo pastor chegando, e o pastor anotava as placas de todos os carros. Esse mesmo pastor anotou a placa de todos os carros. Aí chegava lá no culto, o pastor entrou pro culto e ficou na porta, e o pastor só revelava as placas. Deus me manda falar que tem um carro de placa tal, ou seja, já tinha anotado as placas. Então, pessoal, isso tudo é para ver que esses falsos testemunhos acabam confundindo e acaba enganando muitas pessoas, porque a maioria das pessoas elas estão achando que aquilo vem de Deus, estão dando glória a Deus, estão ficando em prantos, achando que aquilo vem de Deus. E quando isso acontece, é revelado algo e aquela revelação não acontece com a pessoa se desvia, fica frustrada e coloca a culpa no Senhor. Então, é um assunto muito sério esse. Aconteceu comigo, não só essa vez, mas aconteceu algumas outras vezes, que a gente também pode estar comentando aqui. Mas essa situação foi uma situação que para mim foi o cúmulo. Para mim foi uma situação a qual eu falei, eu preciso mostrar para as pessoas isso, porque nem tudo que fala que é do Senhor vem do Senhor. Você precisa filtrar muitas coisas que acontecem no seu dia a dia. E isso não é para te fazer pensar que a igreja é ruim, não é para te fazer pensar, então se está acontecendo isso, igual o Mike comentou, eu não vou estar nos cultos mais, eu não vou adorar o Senhor, para que eu vou adorar se está tendo engano dentro da igreja? Não, irmãos, isso é para te abrir os seus olhos, para você entender quando é de Deus e quando é do homem. Então, essa pessoa, a gente ora por ela, esse pastor ora por ele todos os dias, para que Deus venha abençoar a vida dele de uma forma correta, que ele venha ser liberto dessas situações, porque não cabe a mim julgar, não cabe a mim condenar nem nada, cabe a mim orar pela vida dele e clamar a Deus para que tudo venha ser alinhado na vida dele. Só que esse alerta serve para você que está nos assistindo, que talvez já passou por essa situação e desanimou, ou talvez pode enfrentar essas situações de falsos profetas, para você saber discernir o que é de Deus e o que é do homem, não é, Maicon? Exatamente. Você falou um ponto muito interessante aí. Orar pela vida daquele pastor para que realmente ele venha se arrepender de verdade, né? Porque não cabe nós fazer o papel de juízo, né? É um erro que muitos crentes cometem, é isso. Você fazer papel de juiz e já condenar, não. Entrega na mão de Deus, cara. Entendeu? O conselho que tá vendo coisa errada, tá vendo escândalo, entrega na mão de Deus e faz o seu papel. Lembrando que a Bíblia fala que a salvação ela é individual, né? E ele já deixa uma estratégia perfeita para mim e para você, que se eu e você fizer, ninguém te para. É o quê? É olhar somente pro autor e consumador da fé. Tô vendo coisa errada? Beleza, mas o meu alvo é Jesus. Estão fofocando a minha vida? Beleza, mas o meu alvo é Jesus, né? Ninguém deve pagar minhas contas? Beleza, vou olhar para Jesus, né? Então eu acredito, irmão, que o objetivo desse pastor é o quê? Encher a igreja. Exatamente. Você pode perceber, irmão, que a maioria das igrejas que estão cheias é aquela igreja que prega sobre prosperidade, dinheiro, exatamente, chave, né? Revelação, principalmente. Quem não gosta de chegar no culto e falar, ó, Deus manda te dizer isso, isso, isso. Exatamente. Né? Todo mundo gosta disso, irmãos. Mas a maior revelação que tem, irmãos, é a palavra de Deus. É a que transforma, é a que liberta, né? É a que vem para bater contra o nosso ego, contra a nossa carne. Então a revelação está aqui nas suas mãos, ó. Sabe o que acontece hoje em dia, Wesley? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu quero ver Deus falar comigo, né? Mas não tem coragem de abrir a Bíblia e ler, né? Porque eu costumo dizer, isso aqui fechado é um livro qualquer, mas quando você abre, é boca de Deus, irmão. Então muitas vezes você está querendo falar assim, eu quero que Deus fala comigo, mas não quer abrir a Bíblia, não adianta nada, irmãos. Com certeza. É a mesma coisa que você está esperando a ligação de alguém com o telefone desligado. A pessoa não vai conseguir falar com você. Então se você quer ouvir Deus falar e não abre a Bíblia, é a mesma coisa. Ah, não, eu só vou deixar o pastor falar, eu não vou me santificar, eu não vou buscar, né, buscar relacionamento. Ela fala, não, eu vou no culto, se Deus quiser falar comigo, ele fala através do pastor.
e tal, e muitos vai lá pra isso. Vamos lá pra ver o que Deus tem pra falar pra mim. Mas aí que mora o perigo, porque a gente tem que ter o discernimento aí, ó, de 3 vozes. Qual é? Você tem que saber se é a voz do diabo, a voz do homem ou a voz de Deus. E você só consegue fazer isso se você estiver cheio do Espírito Santo, irmãos. Exatamente. Né? Então, assim, isso aqui é um grande alerta pra mim e pra você, irmãos. Tem pastores que ficam aí noites e noites programando um jeito de roubar as ovelhas. É verdade. Passar a perna nas pessoas. E o ministério só vai crescendo, só vai crescendo. Mas uma coisa eu sei, vão prestar conta diante de Deus. Sim. Né? Você já deve ter ouvido, né, irmão? As pessoas falam, não vou negar que o pastor rouba. Não vou entregar o dízimo porque o pastor faz isso. Compra um carro, compra a casa com meu dízimo, aquele negócio todo. Fica olhando, né, Wesley, os erros das pessoas, o que as pessoas estão deixando de fazer ou não. E isso, irmãos, é muito sério, né? Não olha para onde vai seu dízimo, não. Faz o seu papel, entregou na mão do pastor, tá entregue, Deus tá vendo que você fez a sua parte. O que vai acontecer dali para lá já não é problema meu, já não é problema seu, é com ele e Deus. Então, isso é estratégia, sim, do diabo para tirar as pessoas de dentro da igreja. Porque que convém ele tirar lá do mundo? Todo mundo já é dele, lá fora. A estratégia dele, não, vou tirar lá dentro. É os que incomoda ele, é os que estão indo para a igreja buscar. Ele quer ali, ó, confundir, convertendo a palavra, trocando algumas palavras, né? Mentiras que parecem ser verdade. O inimigo faz todo esse jogo para fazer você cair, irmãos. Verdade. Eu convivo hoje no meio de pessoas que eu pergunto assim, como que é a sua fé, no que você acredita? E todas elas sempre têm o mesmo argumento, que é o que, eu já fui de igreja, mas eu vi tanta coisa errada, que eu já não me senti mais bem. Eu já adorei a Deus, mas Ele me abandonou quando eu mais precisei. Eu era de uma igreja, mas eu via várias coisas erradas, igual o Maicon comentou, eu dava o dízimo e eu via que o pastor usava de outras formas. Só que enquanto você estiver em uma congregação ou estiver na casa do Senhor para procurar defeito, você sempre vai achar. Verdade. Ninguém é perfeito. Não adianta você ir numa igreja, vou lá para aquela igreja perfeita. Não, muito pelo contrário. A igreja são para pessoas imperfeitas. Se fôssemos totalmente perfeitos, não precisaríamos de ter uma igreja, não precisaríamos de estar buscando a sabedoria de Deus, porque Deus ele é perfeito. Glória. Então, a igreja é para lugares de pessoas imperfeitas. Se você pegou alguma situação a qual, eu dei o dízimo, o pastor fez colocou gasolina como o dízimo, roubou, comprou as coisas. Irmãos, a sua parte com Deus está sendo feita. Se você pegou os 10% ali e foi com alegria ali, sabe, batendo palma, louvando, colocar lá no gasofilaço, sua parte está feita. É você e Deus. Agora, enquanto você se preocupar com o que está sendo feito, tudo aquilo que você fez vai se perder, porque você não entregou, você entregou na mão de Deus, daquele que cuida, daquele que está zelando pela sua vida, mas está se preocupando com o dinheiro que você deu, ou seja, você deu ou não para Deus? Entendeu? Porque se você deu para Deus, mas o pastor está usando, é o pastor e o Senhor. A sua parte, Deus ele vai sempre te abençoar. Não, meu filho é fiel, vou honrar ele nisso. Mas quando você se preocupa com o que está acontecendo, você adia a sua bênção. Você impede, talvez a sua bênção está prestes a chegar, está ali na porta, mas por causa da sua murmuração, por causa da sua reclamação, você adia a sua bênção chegar. Então temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, quando eu contei isso para algumas pessoas dessas revelações, a pessoa, Wesley, como que você sabe que esse pastor realmente consultou o seu nome? Porque quando a gente vai salvar o contato, a gente digita um número. E quando a gente digita um número, aparece o botão lá de ligar, salvar o contato. Eu digitei o número num bloco de notas, não tinha a opção de ligar, não tinha a opção de eu salvar o contato. Eu digitei o número, só tinha a opção de OK, só isso. E quando eu apertei OK para colocar o meu nome, apareceu consulta realizada. Então, não tem outro argumento. Realmente era aquilo ali, era um bot de consultas através de números de telefone. Então, eu tenho essa certeza porque eu trabalho com isso. Então, depois desse dia, eu falei, eu preciso contar isso
para mais pessoas, mas não para escandalizar, para elas abrir a visão do que é do reino espiritual e do que é do homem e também do que é do diabo. Porque identidade, o diabo também vai saber, o diabo vai saber seu CPF, seu RG, ele vai saber tudo, ele vai saber também, entendeu? Mas só que eu entendo o seguinte, Michael, se eu tenho um Deus que ele sabe tudo de mim, para que ele vai precisar de revelar meu CPF? Para que ele vai precisar de falar do meu RG para alguém, para falar comigo? Muito pelo contrário, ele vai falar comigo de muitas outras maneiras. Entendeu, irmãos? Então temos que tomar bastante. Não estou dizendo que todo mundo que revela RG é errado, não. Estou falando assim, Deus ele tem as suas formas de falar. Deus ele fala com cada um de uma forma. Mas para mim, Deus não vai me revelar falando o meu CPF. Inclusive, CPF é uma coisa muito importante nossa. É um documento que, através dele, podemos fazer compras, podemos fazer empréstimos. Então, eu creio que Deus não ia usar isso como algo que vem divino. Deus não usa algo da terra para falar algo que é divino. Muito pelo contrário, ele usa algo divino para te mostrar que ele é mais divino ainda. Amém, irmãos? É verdade. Irmãos, igual o Wes tocou num assunto muito interessante, né? Primeiro, eu acho que ele escolheu a pessoa errada para fazer isso. Porque verdade. Se ele soubesse que você conhece da tecnologia, eu falei, não, isso aí não dá para fazer, não dá para pegar ele não. Só que ele brincou, ele errou, foi aí que Deus mostrou, né? Porque tudo que a gente faz errado em oculto, uma vez Deus coloca, ele tira para fora. E aí foi a brecha que ele deu, né? Que realmente fez a máscara dele cair. Sim. Entendeu? Então eu conheço o S, sei que ele entende muito tecnologia, né? Jamais ia duvidar dele por causa disso. Sim. Então assim, ele fez isso com a pessoa errada, né? E uma outra coisa que também a gente corre muito risco, e se um dia ele fazer uma promessa usando o nome de Deus e ela se não se cumprir? Exatamente. E aí? Aquela pessoa vai ficar totalmente frustrada e além disso ela vai falar para outras pessoas, não adora a Deus não, porque ele me prometeu algo e até hoje eu estou esperando. Ou seja, a pessoa deposita tanta fé naquilo que quando não acontece é frustrante. A pessoa chega a desviar, chega a procurar outros cantos, de menos adorar o Senhor. Isso é algo muito sério, Michael, e o que mais está acontecendo, igual aquele vídeo que você postou, que a moça lá estava com mau cheiro estranho, né? Parece que ela veio lá do açougue. Olha só para você ver. O coração daquela irmã, com certeza ali, ele ficou envergonhado por aquela situação, porque Deus não trabalha dessa forma, Michael. Exatamente. Ele expôs a pessoa totalmente de uma forma de humilhação, né? Exatamente. Você já chegou a ver a menina que foi direto do trabalho, ela trabalhava no açougue. Todo mundo sabe que quando a pessoa trabalha no açougue, ela fica com cheiro de carne. Sim. E pelo motivo de ela estar com cheiro de carne, o pregador lá, que se diz que é homem de Deus, né? Pra mim, ele tava dando brecha pro cão mesmo usar a boca dele. Chama aquela pessoa e simplesmente fala que Deus tá mostrando uma pessoa que trabalha no açougue. Aí ela, não, eu trabalho no açougue. Mas ele vai falar assim, mas você me contou alguma coisa? Você falou comigo? Você não tomou banho? O que foi? Olha só pra você ver. Tipo assim, a menina ficou sem chão, irmão. Falou que a menina não tomava banho na frente da igreja. Exatamente. Né? Ou seja, uma menina vai, esforça, né? Não dá tempo de chegar em casa pra tomar banho. O que geralmente acontece com muitas pessoas, né? Vai pra igreja com a roupa do trabalho, às vezes suja. Chega lá pra ouvir uma palavra e escuta umas coisas dessas em cima do púlpito, gente. Exatamente. Entendeu? Aí pra você ver. Nem sempre quem tá lá dentro da igreja é ovelha mesmo, é pra matar a fé das pessoas. Verdade. Igual eu costumo dizer, o crente às vezes não precisa ter uma arma, um revólver pra dar um tiro na cabeça de uma pessoa, pra matar alguém. Um crente muitas vezes ele mata, irmão, com a palavra. Com o que sai da boca dele, às vezes mata muito mais, irmãos, do que um tiro. Então nós temos que tomar cuidado, porque a palavra fala que a língua da gente é o chicote. Com certeza. Né? E a palavra fala que ai daqueles que usaram o meu nome em vão. Irmãos, eu tenho dó desse tipo de pessoa que está usando o nome de Deus em vão. Exatamente. Você vai prestar conta com Deus por causa disso, né? Eu nunca fiz isso, irmãos. Uma vez eu tive uma experiência muito interessante, que eu tive pregando numa igreja lá em Lagoa Santa, né, Wes? Aí, durante a pregação, tinha uma jovem sentada lá junto com a avó dela do lado dela. E eu vi que essa jovem, a mensagem estava sendo muito para ela, porque ela chorava. Durante a pregação, a menina chorava, a avó dela fazia sinal com a cabeça, confirmando que realmente estava acontecendo na vida dela aquilo que eu estava pregando.
E com o movimento, aquele negócio, com calor, aquele negócio todo, a igreja recebendo. Irmãos, eu nunca senti isso na minha vida. Foi a primeira vez que eu senti de falar algo direcionado só pra ela. Irmãos, mas eu nunca fiz isso na minha vida. Parar um culto, parar a pregação pra falar algo pra alguém. Tanto que quando eu comecei a sentir isso no coração, eu comecei a resistir. Só que Deus, ele é tão maravilhoso que enquanto Ele não me usou pra falar com a menina, Ele não estava deixando eu continuar a pregação. Sabe quando você fica inquieto, você fica com o corpo travado, enquanto você não joga pra fora? Não sei se já aconteceu com isso com você, quando você sente falar algo pra alguém, você não fala, você fica remoendo, não, podia ter falado e não falei? Verdade. Você fica pior. Então, irmãos, mas mesmo assim, eu falei pra ela, mas eu não falei assim dizendo, ó, Deus manda te dizer. Não. Eu falei, não, eu tô sentindo algo muito forte no meu coração de falar algo pra você, jovem. Você e mesmo, apontei o dedo pra ela e falei. E Deus começou a falar algo comigo que fora, não tinha nada a ver com a pregação. Deus fez lembrar de versículos que eu nunca imaginava, assim, lembrar no momento. Deus fez eu lembrar e falava pra ela. Falava os versículos e falava, Deus vai fazer isso, isso, isso. Deus permitiu que você perdesse tal, tal, tal. E a menina desabou, irmão. Desabou de choro assim. Depois que eu consegui falar, eu fiquei leve em cima do púlpito. E aí sim eu continuei dando sequência. Aí só depois do final do culto, essa jovem chegou até em mim e falou, realmente, tudo que você disse pra mim, irmão Maicon, é porque tá acontecendo na minha vida. Aquela hora ali eu senti, Deus é fiel. Sabe, eu fiquei com a consciência limpa. Eu não inventei, falei, Deus manda te dizer. Eu nunca fiz isso, irmão. Pelo contrário, quando eu sinto uma coisa, falar, eu tô sentindo de falar isso, isso, isso pra você. Ora, confirma, mesmo se é da parte do Senhor, amém, cara. Mas ai daquele que usar uma palavra que falar, Deus manda te dizer, porque se não cumprir, você tá ferrado. Com certeza. Você tá ferrado. E isso é muito grave. O inimigo, ele fica atento a todo momento. Muita gente acha assim que o inimigo ele não observa a igreja, ele observa. Ele observa e fica atento no que você vai falar. E igual aconteceu uma situação, eu até comentei com o Michael, o rapaz não estava preparado para repreender ali, o inimigo se manifestou, né, dentro do culto, e não estava preparado para lidar com aquela situação. Isso já aconteceu, já testemunhei isso várias vezes. E o inimigo, quando ele quer te pegar, quando ele quer te envergonhar, ele vai conseguir. Então, se você, por exemplo, pegar o nome de Deus para falar algo que é da carne, o inimigo, ele tá te ouvindo ali, ele vai te pegar, ele vai chegar um momento a qual ele vai te envergonhar, e isso vai ser muito ruim, porque quando o inimigo te envergonha, significa que Deus naquele momento, ele permitiu. Naquele momento você não estava vidrado no céu. Naquele momento você não estava ligado no reino celestial. Porque, Michael, várias vezes aconteceu comigo guerra espiritual à noite. O que é uma guerra espiritual? É quando você está ali, né? Você está tentando dormir, ou então quando você está dormindo, mas algo te incomoda. E aquele algo que te incomoda não te deixa mais fechar os seus olhos. Você começa a sentir aquele calafrio, aquele frio diferente, sabe? O seu corpo começa a tremer. E nesse momento é que você identifica que ali é uma guerra espiritual. Ou seja, ali é uma batalha que está tendo entre você e o inimigo. E aquela batalha entre você e o inimigo é onde você mais vai testar a sua fé. É onde você mais vai testar se você está competente ou se você está com medo da situação. E nessa batalha espiritual, muitas das vezes acontece quando você não está totalmente vidrado naquele projeto seu com Deus. Por exemplo, vamos supor que eu fui no culto, e nesse culto eu comecei a louvar, e aí as pessoas começaram a chorar, e aquilo me empolgou, e eu deixei a empolgação tirar a adoração de mim. Ou seja, uma coisa é você adorar e as pessoas se sentirem felizes, as pessoas começarem a chorar de presença. Uma coisa é eu empolgar e esquecer a adoração e começar a ser eu mesmo, a falar de mim mesmo. Quando você tira a adoração do louvor e começa a colocar a empolgação, ou seja, eu começo a ver as pessoas ali adorando, falo assim, não, o Senhor tá no negócio, agora eu vou aqui. Aí eu começo a falar para um, começo a falar para outro, começo a falar que Deus falou isso, só que não veio de Deus, eu tô falando porque eu vi aquele momento ali. Já você não, Michael, você viu a menina chorando, você sentiu algo forte, mas você chegou e falou, olha, eu tô sentindo algo tão forte que eu preciso te falar. Você em nenhum momento falou que Deus disse. E por essa sua humildade, por esse seu entendimento naquela hora,
Deus brandou ali, Deus brandou no coração, porque era justamente aquilo que ela precisava. Então, irmãos, quando a gente for fazer algo para Deus, quando você for fazer, seja louvar, seja pregar, seja o que for, faça sempre em Deus. Nunca deixe a empolgação, porque a última vez que aconteceu uma empolgação, que foi o Lúcifer, queria ser maior do que Deus, que ele via que ele adorava lá o Senhor, ele era líder do louvor, né? Ele era o registro de louvor, né? Regime de louvor, ele cuidava dessa parte. Quando ele viu que o que ele fazia era tão importante, ele falou assim, não, eu que adoro, eu que sou o líder, eu quero ser mais. Então, quando ele saiu da adoração e foi para empolgação pelo eu dele, o que aconteceu? Ele foi expulso. Então, vamos sempre lembrar dessa passagem, dessa parte e começar a fazer as coisas para Deus, em Deus. Exatamente. É muito importante isso aí, viu? Nunca fazer nada na emoção, na empolgação, exatamente, né? Então, assim, hoje em dia, né, irmão, a gente tem mais visto aí, né? Às vezes as pessoas empolgando, né? Motivando pessoas, por exemplo, talvez um relacionamento não é nada de Deus, as pessoas estão falando, não, esse relacionamento é de Deus. Deus manda dizer que essa pessoa é pra você. Verdade. Sabe, as pessoas vão sofrendo naquele relacionamento, naquela retaliação. Sim. Isso aí é uma estratégia do diabo, irmãos. Ele quer brincar com o sentimento das pessoas, aí ele vai usar uma pessoa que usa o nome de Deus em vão. Ah, não vou desistir de você não, porque falaram pra mim na igreja que aquele jovem ali é de Deus pra minha vida, que é negócio exatamente, todo. E Deus tá lá em cima, não tem nada a ver com isso não, hein? Tem nada a ver com isso não. Aí, nossa, relacionamento aí eu tô sofrendo porque Deus permitiu, tal, mas será que Deus mesmo tava na frente do relacionamento? Sim, sim. Né? Então o que a gente tá mais vendo aí, ó, pessoas fazendo tudo no carnal, né? Vão orar, gente, vão saber se realmente é de Deus, sim, vão pegar uma direção se realmente é de Deus, entendeu? A pessoa tá sofrendo um trabalho lá, e fulano fala, não, que trabalho que você tá lá é de Deus, viu? Deus vai te dar vitória e tal, e o homem tá lá sofrendo. Deus já tá querendo que o rapaz saia de lá e você tá falando com ele. Não, é de Deus, Deus tá falando pra você ficar nesse lugar aí, que vai fazer algo na sua vida, que negócio todo. Então, assim, revelações da carne, sem falar como nós falamos aqui. Às vezes faz uma promessa, ela não se cumpre. Aí muitas pessoas saem frustradas da igreja. Ah, não, Deus falou que ia fazer isso lá, eu não consegui. Deus falou que ia me dar um relacionamento de Deus, eu não consegui. E uns ainda é mais ousados, tá? Eles determinam a data. Daqui 30 dias vai acontecer isso na sua vida. Mas peraí, será que tá vindo do homem de Deus isso aí? É verdade. Você entende, irmão? Como é que você sabe, assim, o momento ideal, né? Aí eu fico imaginando Deus olhando lá de cima, filho, você tem poder mesmo, dando até data pra fazer? Que isso aí, se não se cumprir, você vai resolver esse B.O. aí. Verdade. Entendeu, irmão? Nós temos que tomar cuidado, igreja. Nós temos que tomar cuidado. Tome cuidado com as revelações que você recebe na igreja. Recebeu uma revelação? Ora. Deus me dê confirmação. Sim. Né? Se isso é do homem, se é do Senhor mesmo. Não vai acreditando em qualquer profecia aí liberada, não, que às vezes vai te jogar no mato. Um exemplo, que eu vou até te perguntar aqui. O que acontece? É engraçado, né? Eu fico triste quando vejo as pessoas falando assim, eu saí da igreja por causa de fulano. Fulano não dá o testemunho, fulano é isso. Fulano é uma coisa da igreja, lá fora é outro, né? Isso não serve só para pastor, serve para diáconos, cooperadores, até os mesmos irmãos mesmo da igreja, os membros, para todo mundo. Por exemplo, você já reparou, Wes, que as pessoas só fazem isso dentro da igreja? Por exemplo, quando eu estava no mundo, você estava no mundo também. Você tinha ambientes que você gostava de estar, né? Sim, uma com festa certeza. e tal. Principalmente quando eu era dançarino de funk. Você fica num ambiente que com certeza você tinha pessoas que não gostavam de você ou você tinha inimigos. Comigo acontecia isso. Por saber mexer com dança, esse negócio, eu tinha muita inimizade por causa disso. Tinha aquela tal de rivalidade e tal. Mas quando por exemplo, a gente tá lá num ambiente de festa, os meus inimigos estão na minha frente. Às vezes é lá aquela rincha, um de frente pro outro, aquele negócio todo. Você acha que eu deixaria de estar no dia seguinte por causa que fulano falou que eu tava que eu tava metido, que eu tava com a roupa tal, falando fiado da minha vida, fofocando da minha vida? Você acha que eu deixaria de ir lá no outro dia só por causa disso? Não, né? Você deixaria de estar num lugar só porque fulano falou da sua vida?
Mas será, Wes, por que as pessoas só fazem isso quando se determina dentro da igreja? Quando você fala de algo de Deus. Você tá lá dentro. Aí tem uma pessoa que entra na igreja que você não gosta e você sabe que ela tá falando de você. Ou às vezes a pessoa já tá lá há mais tempo, você entra e você tem uma rivalidade com aquela pessoa, então às vezes a pessoa, sei lá, fala uma fofoca de você. Às vezes a pessoa só sai da igreja porque fulano olhou torto pra ela, né? Olhou na fulano, me olhou dos pés à cabeça, eu não gostei, eu vou sair da igreja. Exatamente. Aí as pessoas falam, não vou na igreja mais não. Mas será que no mundo as fazem isso também? Na roda do pagode, lá no baile funk. Mano, tinha pessoas que ficavam no mesmo ambiente comigo morrendo de raiva, mas eu não saía, irmãos. Agora eu fico me perguntando, por que dentro da igreja eu vou permitir que pessoas me tirem da presença só porque elas estão lá? Ou só porque elas estão falando da minha vida? No mundo não era assim, por que dentro da igreja você? Verdade. Você tá vendo como que as pessoas, né, vai por aqui e nisso convém? Verdade. E engraçado, olha só pra você ver, quando eu conheci a minha esposa, a Fabiana, eu fui num culto com ela, foi antes de eu conhecer ela, na verdade, foi antes de eu conhecer ela. Eu fui num culto, aí beleza, a pastora chegou, e olha só pra você ver como que é forte, Michael, quando algo vem de Deus e quando algo vem da carne. Eu tinha passado por uma situação um pouco complicada, por quê? A Fabiana, eu tinha visto algumas coisas nelas, por exemplo, eu vi ela no culto adorando, vi ela no culto cuidando ali do som, com muito amor e muito carinho, e aí te falei com ela assim, não, eu já tinha orado para Deus, falei, Senhor, se eu for ter alguém na minha vida, eu quero alguém do altar, alguém que eu possa olhar e saber, não, aquela pessoa que eu preciso. Aí passou os dias, eu vi a Fabiana fazendo tudo isso. E olha só você ver quando que você percebe que uma revelação ela é de Deus e quando é do homem. Eu falei com o Senhor, eu vi a Fabiana ali fazendo aquelas coisas ali, sabe? E elas parecem um pouco comigo. Ela é humilde, ela enfrenta dificuldades, né, um pouco difíceis também na vida dela, que eu já enfrentei também. Eu falei, Senhor, eu quero ver se é do Senhor mesmo. E aí eu comecei a congregar, né, na igreja lá, me firmei na igreja. Não firmei na igreja com a intenção da Fabiana, firmei porque naquela igreja não tinha um ministro de louvor. E como eu era ministro de louvor, estava em busca de um renovo, eu tinha saído da faculdade, voltei para Pedro Leopoldo, eu estava sem ministério, aí eu falei, vou me unir aqui. Só que aí nessa união que eu fiz desse ministério, começou a vir muitos sinais para mim, do Senhor. Mas não foi de alguém falando para mim. Veio os sinais do reino primeiro. Eu comecei a ver um brilho nela, uma luz diferente nela. E aí veio uma pastora. E essa pastora nem conhecia a gente, realmente era uma pastora que era de fora. E ela falou comigo assim, ela chegou para mim, para ela, falou assim, aqui, eu não vou falar que Deus falou, porque eu não gosto de usar o nome de Deus em vão. Mas de uma coisa eu sei, vocês dois vão adorar junto. Isso, escute o que eu estou te falando, vocês dois vão adorar junto. Não sei porquê, mas quando eu olho para vocês dois, eu vejo um casal. Eu olho para vocês dois, eu vejo uma adoração tão forte que o inimigo ele vai fazer de tudo para destruir. E aí, beleza, a irmã falou isso dessa forma. Aí Fabiana até falou pra mim assim, será que... Porque a gente se conhece há tanto tempo que ela morava no mesmo bairro que eu. A gente se conhece aí há 17, 18 anos e nós nunca teve essa visão assim. Será que é mesmo? A Fabiana até duvidou e tal. E eu já tinha pedido ao Senhor, eu falei, eu quero uma comprovação. E aí, beleza, a gente começou a orar, começou a fazer o processo correto, irmãos. E falando em processo, tudo na sua vida trabalha com processo, ou seja, eu tive um processo de eu orar, começar a conhecer a pessoa, e só depois da confirmação que eu conheci, através de oração, eu iniciei um relacionamento. Irmãos, nunca, não sei se alguém que vai ver esse vídeo está solteiro, mas eu sei que se tiver alguém vendo, comece o processo correto na sua vida no relacionamento. Comece primeiro no altar. Nunca comece, eu vi, nossa, que irmã bonita, não, essa irmã aí é para mim. Não, irmãos, coloquem, esquece um pouco a questão da aparência e coloca no altar. Se você viu alguém que você gostou, que você se simpatizou, fala assim, Senhor, é o seguinte, eu vi aquela irmã ali, e eu estou em busca de um relacionamento em Deus.
Então, eu quero colocar isso perante a ti. Começa os processos certos. Porque quando você vai pelo que é fácil, irmãos, vai terminar fácil. Isso vai te tirar da vontade de Deus. Eu comecei o processo com a Fabiana. Quando a gente tinha 1 ano de relacionamento, na mesma igreja, foi uma outra irmã, né, uma outra pastora, e ela virou para mim e falou assim, olha, você e ela não vão se casar. Eles viraram para mim, ela virou para mim e falou dessa forma, você e ela não vão se casar. Vocês vão tentar casar, mas quando vocês tentarem casar, vocês vão separar. A irmã falou isso para mim, Maicon. E eu e a Fabiana já estava orando, já estava falando de casamento. E aí Fabiana foi lá para trás do culto, chorando. Fabiana foi, aí depois que a irmã falou isso daí, Fabiana correu lá para fora, começou a chorar em prantos. E ela me chamou e a gente começou a chorar junto, porque doeu o nosso coração. Porque o nosso plano era casar e a gente entendia que o casamento é do Senhor. A gente não entendeu porque aquela irmã falou aquilo. E aí a gente repreendeu aquilo. A gente chorou, mas a gente repreendeu. Eu falei, Senhor, não aceitamos isso em nossas vidas. Ou seja, uma revelação falsa, uma revelação que veio da carne. Passou 3 meses, eu fui louvar numa igreja, e quando eu cheguei lá, eu não sabia que a igreja era de quem? Da irmã que revelou isso pra mim, que nós não íamos se casar. A igreja era dela, eu não sabia. E quando convidou foi o marido dela, que não estava no culto no dia. Aí me convidou para louvar, aí ela chegou, ela tomou um susto quando viu eu lá, eu acho que ela não sabia. E aí eu tava louvando lá. Aí no final do culto, essa irmã chegou para mim, depois de 3 meses, Mike, falou assim, Wester, eu quero te pedir perdão, porque na verdade eu falei aquilo lá, porque eu queria você com a minha filha. Porque quando eu te vi louvando, quando eu te vi adorando, eu falei, é desse cara que a minha filha precisa. Nossa, misericórdia. Você acredita, Maicon? Você acredita nisso? Eu tô falando isso verídico, isso aconteceu, verdade. Eu quero te pedir desculpa, porque tudo que eu falei ali foi porque eu queria alguém como você. Olha só pra você ver, Maicon, a gravidade. Usando o nome de Deus em usando vão. o nome de Deus. Ou seja, trouxe dor no meu coração. Trouxe dor, causou dor em nós. Porque, imagina, você está preparando tudo para casar, chega numa igreja com a sua esposa, agora esposa, né? Mas vamos supor que vocês eram noivos. Fala assim, vocês não vão casar. Entendeu? Então esse assunto de falso profeta, irmãos, é uma coisa muito séria. E isso aí, quando eu cheguei e contei para Fabiana sobre esse assunto, irmãos, ela ficou tão chateada, sabe? Porque isso é um assunto sério que não deve acontecer no ministério. Porque aquela irmã estava se preocupando com a filha dela, queria alguém especial para a filha dela. E, irmãos, isso é algo muito sério. Se você, usar uma situação que você precisa, usar o nome de Deus para uma situação que você precisa. Irmãos, se você quer algo de Deus, se você quer algo que vem do Senhor, primeiramente você precisa orar a Ele. Igual, eu não vou chegar no culto, vou ver uma irmã que, por exemplo, só de você ver a irmã, por exemplo, vamos supor que a irmã está numa cadeira de roda, exemplo, e a irmã é aquelas irmãs especiais, ela tem aqueles problemas que dá para você saber que ela é especial. Eu vou chegar nela e vou falar assim, olha, Deus mandou me falar que você é uma pessoa especial, que aqueles remédios que você toma, Deus mandou te falar que vai te curar. Ou seja, eu tô vendo que ela é especial. Eu sei que ela é especial. Então, eu não preciso usar o nome de Deus para isso. Entendeu? Eu acho que eu pude passar o que eu quis passar. Por exemplo, a filha dela tá precisando de alguém. E ela olhou para mim como algo de Deus. Amém por isso. Só que ela usou o nome de Deus para atrapalhar para beneficiar ela, a família dela e a filha dela. Isso, ou seja, não se preocupou com aquele momento nosso, entendeu? Então, irmãos, tome muito cuidado com isso, com o que você, dá glória a Deus, com o que você pega no seu coração, com o que você guarda no seu coração. Tome cuidado com aquilo que você está esperando até hoje e não aconteceu. Pergunta o Senhor se é exatamente isso, porque, irmãos, tudo que você pedir a Deus, Ele vai te responder. Tudo que você falar com o Senhor, Ele vai te dar uma resposta. Um dia eu até falei com o Maicon, eu estava tão revoltado com Deus, que eu falei assim, eu vi um testemunho de um rapaz que fez isso, é uma música na verdade, fiz isso também, irmãos. Eu peguei uma cadeira
sentei em uma e deixei uma vazia. Eu falei assim, ó, eu só vou sair daqui quando essa cadeira se mexer. Fiquei lá esperando a cadeira se mexer, irmãos. Fiquei lá. Falei assim, eu só vou sair daqui quando o Senhor mexer essa cadeira aqui. Eu fiquei lá, Mike. Fiquei lá, ó, esperando a cadeira mexer. Só que não é dessa forma que Deus trabalha, irmãos. Não é dessa forma. A gente quer impor, né? Da forma que Deus quer. Não, Deus, eu só vou acreditar se você fizer isso. Impondo as condições. Mas Deus não trabalha na nossa condição. Ele trabalha da forma dele, né? Exatamente. E eu também tenho pavor dos crentes, né? Que julgam as pessoas pela aparência, irmão. Eu também chamo esse também de falso profeta, né? Sim, sim. Não sei o missionário Luiz aí. Deus abençoe a vida aí. O Wes conhece ele também. Ele até me contou um testemunho esses dias, porque ele lutou para um rapaz, né? Da viela, da favela, né? Ir para a igreja, né? E quando ele chega lá, com muito custo, porque ele sempre falava que não dava tempo de sair do serviço, que ele, se ele fosse pra igreja, ele iria com a roupa suja. O Luiz falou com ele, não, Deus quer ver o seu coração, não tá se preocupando com a sua roupa, né? O Luiz, ele sempre realmente, ele preocupa com as almas, exatamente, né? E ele falou com ele, não, Deus quer falar no seu coração, vão no culto, e com muita persistência ele conseguiu. Resumindo, quando ele chegou lá, quando vai ouvir a palavra, a primeira coisa que o pregador começa a falar é abobrinha. Ah, que aqui na igreja não é lugar de irmão vir de qualquer maneira, não. Que aqui é lugar de irmão vir com a melhor roupa, não é vir com mulambo, igual mendigo, não. Irmãos, que isso? Isso pra mim é um falso profeta. Exatamente. Entendeu? Tá preocupado com a igreja com membros bem arrumados, mas Deus tá preocupando com o coração. Exatamente. O servo de Deus, ele quer ver igrejas não cheias de pessoas, mas cheias de corações quebrantados, né? Que querem ouvir uma palavra. Então, aqui, resumindo, aquele irmão falou, eu não tenho vontade de voltar nessa igreja mais. Por quê? Tá tendo muitos falsos profetas, homens despreparados, homens que pegando o cargo de pastor sem ter chamada de pastor. Exatamente. É o que está acontecendo muito aí, e isso aí tá prejudicando, matando a fé de muitas pessoas. Pessoas despreparadas, né? Vai na emoção, ah não, eu dou conta. Bom, não é fácil não. Ser pastor, né? Simplesmente chegar lá, fazer um curso, colocar o diploma aqui na estante. Não, exatamente. Tem que ter chamado, irmãos. Tem que ter chamado, né? Então temos que ter cuidado com isso, irmão. Né? Eu fico muito chateado quando eu vejo alguém falando assim, eu saí da igreja porque fulano fez isso. Fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano não é honesto, fulano é uma coisa dentro da igreja, fora da igreja é outra. Beleza, mas eu vou tornar a falar. Salvação individual. Né? Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor falando com um jovem, né? Falando com o pastor, nunca mais volto na tua igreja. Ele perguntou por quê? Porque lá é cheio de pessoas incrédulas, pessoas falsas, pessoas mentirosas, pessoas que roubam. Eu não quero ficar naquela igreja. Aí ele falou com o jovem, mas você sabe que salvação é individual, né? Aí ele falou, sim. Mas então eu vou te pedir um favor antes de você sair da igreja. Ele, sim, faço. Ele falou assim, eu vou te dar a minha Bíblia. E a partir de hoje eu quero que você volte lá para aquela mesma igreja que você diz que tem pessoas incrédulas, falsas, ladrões. Eu quero que você volte lá e seja isso que você tanto exige delas. Ou seja, se você está reclamando que as pessoas são falsas, vá lá e seja verdadeiro. Se você está falando que as pessoas roubam, vá lá e seja honesto. Vai lá e seja o exemplo. Se não estão sendo, vá lá e seja o exemplo. Se você está achando que é muito fácil, vá lá e faça, dá o seu exemplo. Exatamente. Entendeu? Irmão, isso aí é maravilhoso, é uma lição que nós temos. Não temos que olhar lá, chegou, você falou, a igreja é cheia de pessoas, cheias de problemas, pecadoras que estão lutando para ser pessoas melhores. Cada um está vivendo um processo. Uns transformam mais rápidos, outros mais lentos. Cada um tem que respeitar o seu tempo. Não é uma competição. Não, vai no seu tempo. O importante não é a velocidade, é a constância. Nunca para, continua marchando. E é isso que nós temos para falar para você aqui nessa tarde, né, nesse podcast aí. Espero que isso tenha servido de grande edificação para você, de grande alerta, né? Então, assim, tá vendo coisa errada? Continua, que ore para Deus fazer a obra na vida das pessoas. E com certeza o Senhor vai te dar a vitória, né? A palavra fala que aquele que vai ser salvo é aquele que perseverar até o final. Então ele mesmo diz, ó, não vai ser fácil, tá? Exatamente. No mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, assim, rompe mesmo, tem que romper. Não vai ser fácil, mas permanece na presença até o final. Porque aquilo que Deus tem pra você, olhos nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, jamais desceu por coração do homem. Grandes as coisas que Deus tem pra tua vida. Amém. Amém? Então,
Eu queria agradecer o irmão Wester, mais uma vez, por estar aqui conosco, Wester. Obrigado por ter tirado um tempo lá na sua agenda, estar aqui compartilhando esse momento, né, esse episódio que aconteceu na tua vida. Eu acredito que vai edificar muitas vidas, muitas pessoas, tá? Que Deus continue te abençoando, tá? Amém. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo. E não esqueçam, quero ver o comentário de vocês aí das mudanças que tem acontecido. Se inscreve no canal aqui do Maicon, compartilha o vídeo aí pros seus amigos, porque vamos fazer esse vídeo, esse canal alcançar milhares de vidas, porque a cada podcast que virão aqui, eu sei que vai ser um crescimento diferente para sua vida, amém? Então dê valor a todo o conteúdo, vê mais vezes. Se você ficou com dúvida de algo, assista de novo, compartilha, comenta, tira suas dúvidas aí embaixo também. Se você está passando algum tipo de situação, seja o que for, deixa aqui embaixo, deixa seu contato, ou então deixa algum tipo de comunicação que nós vamos indo até você, amém? Amém. Se quiser algum tema aí, deixa nos comentários também que a gente vai procurar trazer. Exatamente. Né? Trazendo alguns assuntos que você gostaria de ouvir. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo apoio, pelo fortalecimento. Ajude a família a crescer aí. Se inscreve no canal, compartilha aí com seus parentes, com as pessoas que você gosta. E que você seja abençoado em todas as áreas de sua vida aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Até logo, pessoal. Forte abraço, viu? Com Deus.